Como a Dona disse, eu sou a Mariana, sou jornalista há 12 anos e desde 2011 que escrevo histórias de fazedores, de gente que pensa e cria negócios. A verdade é que em 2011, quando eu comecei a escrever sobre estes temas e sobre estes empreendedores, pouco se falava destes assuntos nos jornais em Portugal. O Dinheiro Vivo, na altura, foi o primeiro a ter uma secção inteiramente dedicada a empreendedorismo. Esta palavra, que é um bocadinho difícil de dizer, descreve pessoas especiais, do meu ponto de vista. São pessoas que recebem um não como parte do caminho e que muitas vezes não ligam e não ouvem o ceticismo dos outros. Quando dizem vou despedir-me de uma consultora para criar a minha própria empresa, o meu próprio negócio, ou vou deixar tudo e criar e fazer com que o meu sonho seja realidade. Muitas vezes as pessoas à volta, os pais, os maridos e as mulheres, os irmãos, dizem não faças isso, tu és maluco, não, por amor de Deus, agora vais deixar uma vida tão estável numa empresa grande para te dedicares a um negócio teu. E portanto são pessoas que não deixam muitas vezes que estas opiniões e que este ceticismo tenha impacto na maneira como elas veem o mundo. E eu acho que o primeiro capítulo do livro tem a ver com a definição de fazedor. Eu perguntei aos 15 entrevistados do livro o que é que para eles era ser fazedor, e muitos deles disseram que era estar constantemente em bicos de pés, sempre em esforço, e outros disseram que tem sempre uma dose de realismo e uma dose enorme de uma loucura saudável, não é? Que é toda a gente dizer que não e nós dizemos que sim, que vamos lá e que bora lá, vamos lá tentar. E portanto este livro é o resultado dessas 15 histórias, mas eu pretendo que seja muito mais do que isso. Eu pretendo que seja um retrato desta geração de portugueses, destes novos navegadores, como nos chamou o Jornal Internacional conhecido. Os novos navegadores portugueses é quase uma versão de Descobrimentos 4.0, uma indústria moderna, destes tempos em que as pessoas acreditam que podem elas também ser capazes, que se capacitam de que elas podem criar os próprios negócios e podem mudar alguma coisa no mundo e na realidade que as rodeia. Portanto, o livro é o acumular dessas 15 histórias e de todas estas mais de 1000 histórias que eu contei ao longo dos anos e que me ajudou a compor o livro dos fazedores, que é quase um manual de boas práticas para quem quer criar o próprio negócio. E como o António disse, inclui boas histórias, inclui más histórias, inclui histórias bonitas, inclui histórias mais complicadas, empresas que fecharam e cujas histórias são contadas na primeira pessoa. E com uma ideia formada daquilo que queremos que elas nos digam, mas elas às vezes não dizem aquilo que nós queremos ouvir, não é? Ou aquilo que é suposto. Eu organizei o livro, sim, com essa ideia de equilíbrio, de ter histórias de mulheres e ter histórias de homens, porque é muito difícil das mulheres aparecerem nas notícias, porque as mulheres gostam menos de aparecer, porque acham-se menos capazes, porque têm mais dificuldade em contar as suas histórias, em fazer-se ouvir. Nós aparecemos mais, ou seja, somos protagonistas mais vezes, eu acho, mas não gostamos de ser. Então, fiz um esforço para escolher tantos casos de homens como de mulheres. Escolhi empresas de vários founders, vários fundadores, e empresas só com um fundador. Eu tenho o caso da Online Team, que é uma empresa portuguesa que criou uma aplicação para golfe, que é um negócio que tem crescido muito em Portugal nos últimos anos, aliás, em investimento e depois em revenue, em retorno. E o Anthony, o fundador, é o único fundador. E portanto eu queria essa história dele precisamente por ele ser o único fundador da empresa, precisamente por esta questão de não ter com quem debater, não ter com quem carpir mágoas, não ter com quem partilhar sucessos, porque obviamente tem-se a equipa, não é? Mas quando nós dividimos a responsabilidade e a história com outra pessoa desde o primeiro dia, acho que há situações que são mais fáceis de enfrentar, porque ele é só um, não é? Está sozinho. Por mais que ele queira, não tem outras pessoas ali com a mesma responsabilidade dele e portanto é diferente. Quis ter mulheres, quis ter pessoas que criaram negócios e pessoas que não criaram negócios, mas que estiveram envolvidas nos primeiros eventos de empreendedorismo em Portugal. Empreendedores de Lisboa, empreendedores do Porto, empreendedores de Coimbra, empreendedores de Braga. Quis ter uma distribuição. Obviamente não tenho o mesmo número de empreendedores de Braga e de Lisboa, porque também a expressão do empreendedorismo em Braga não é tão grande como em Lisboa. Portanto,
quis ter uma organização das coisas e depois sim, quis que eles contassem, fui puxando por histórias que eu conhecia deles, porque muitos deles já conheço há quase 10 anos e portanto tenho acompanhado a história deles e quis puxar por alguns pontos. Obviamente na Lara e da Filipa da Chico White Choice puxei pela questão de terem de fechar a empresa, o Anthony puxei por essa questão de ser o único fundador, o Miguel Santamar, fundador da Uniplaces, que é uma startup de alojamento para estudantes, puxei obviamente para as questões de cultura da empresa. Estes empreendedores que começaram as empresas há 6, 7, 8 anos estão agora a lidar com... Estas empresas são empresas que crescem e que diminuem a estrutura muito rapidamente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que num dia eles são 4, no dia seguinte são 100 e no dia seguinte são de 700. Isto acontece, não no dia seguinte, mas são processos que duram algum tempo, mas são empresas que mudam de escritório muito rapidamente, que alargam equipas muito rapidamente. Isto, obviamente, inclui dores de crescimento, não é? Porque uma empresa que funciona com 4 pessoas não vai funcionar da mesma maneira quando tem 400, poucos dias depois. E, portanto, eles falam muito desta questão da cultura, de criar uma cultura e de manter a cultura dos fundadores, que é o que faz da empresa o que ela é, de manter esta cultura e de passar a ter uma visão não de hands-on de trabalho em campo, mas de ter uma visão mais macro, de ver as coisas de cima e de ver como é que as coisas funcionam e como é que as pessoas se relacionam. Portanto, eu quis contar essas histórias também de cultura e de dores de crescimento. E o livro acaba com um capítulo chamado Falhar e Voltar a Tentar, que é um capítulo otimista e esperança. Eu sou otimista, eu acho que os fazedores são todos otimistas, mesmo os que as empresas fecharam. Eu acho que mantêm o bichinho, apesar de muitos deles não o dizerem, mas eu acho que eles mais tarde ou mais cedo vão criar outras empresas, porque são pessoas que já se habituaram a trabalhar por conta própria e que muito dificilmente trabalharão por conta de outrem. E portanto são pessoas que acreditam nas coisas que estão a fazer e que são otimistas. E o último capítulo é precisamente esse, de como é que se falha e se volta a tentar, como é que se mantém esta esperança, como é que se recomeça do zero muitas vezes.